Eu acompanho o Zangado desde 2010 e tenho um respeito muito grande, um carinho pela pessoa que ele é, pelo que ele mostrou no YouTube, incentivou, trouxe, né? Algumas não eram tão novidades assim, mas enfim, o cara, ele era foda. Eu digo era porque recentemente eu não tô conseguindo mais concordar com algumas coisas que ele diz. Na verdade, isso já faz um tempo, né? A gente vê que o Zangado não é o mesmo cara de antes, ele meio que se vendeu um pouco, não vou dizer 100% porque ele ainda emite algumas opiniões meio polêmicas, digamos assim, pro mainstream em geral, mas ainda é um cara que, enfim, tem umas ideias controversas. E quando eu vi a análise dele do Resident Evil 4, que inclusive me interessou bastante, porque como é um jogo icônico, eu imaginei que o Zangado fosse rasgar elogios, fosse falar da nostalgia e tudo mais, e eu realmente achei que seria uma análise coerente, uma análise de um fã analisando a série. Mas a crítica que ele fez, eu não vi que fazia muito sentido. Vamos conversar um pouco sobre isso hoje. Você está no canal Jogando no Escuro, eu sou o Caverna. Se possível, deixa um like e, enfim, só se inscreve se você gostar do conteúdo. Bom, primeiramente, eu ouvi várias análises além da do Zangado, antes da própria do Zangado, e eu estava muito hypado pelo jogo. Eu já comprei o jogo, já estou na metade do jogo, não zerei ainda. Em breve, quando eu zerar, talvez eu traga uma análise de fã, de um cara que jogou Resident Evil 4, assim, a rodo, porque foi o primeiro Resident Evil que eu zerei. E eu tenho um carinho muito grande por esse jogo. Na época que eu zerei o Resident Evil 4, PC, eu não tinha console na época, então eu não tive contato. Na verdade eu tive contato, mas eu não tinha condições de zerar os clássicos, como o Resident Evil 1, 2 e 3 lá do PlayStation 1. Então como eu não tinha um PlayStation 1 na época, eu apenas tinha um PC muito ruim, PC da Xuxa. Mas enfim, na época que eu joguei o Resident Evil 4 no meu PC muito, muito ruim, e aos trancos e barrancos eu consegui zerar Resident Evil 4, não sei a quantos FPS, mas muito ruim. Mas eu lembro que na minha memória afetiva foi um jogão que eu joguei bastante, que eu gostei, que eu tive, sabe, uma experiência na minha época que foi muito boa. Ainda guardo o disco que eu baixei lá em 2009. Eu tenho o disco que eu gravei na época numa lan house, um DVD, então tá lá, gravadinho, ainda tá aqui comigo. Eu esses dias coloquei no meu PC e li o disco de 2009 e ainda tava funcionando. Consegui copiar o jogo e instalar ele no meu computador perfeitamente. O jogo ainda, ele resistiu com o tempo, né? Mas enfim, qual que é a parada? O jogo é um jogo muito especial pra mim, digamos assim. Foi o primeiro Resident Evil que eu zerei, primeiro que eu tive contato 100% na saga, né? Depois eu fui atrás dos clássicos. Então eu tava bastante hypado por esse Resident Evil 4. E eu fiquei, enquanto eu não pude comprar o jogo, eu fiquei ouvindo várias análises pra poder ficar mantendo aquele hype. Eu via análise de todo mundo. Então assim, eu tava bastante empolgado. Quando eu peguei o jogo e eu comprei ele no dia 23, comecei a jogar ele no dia 23, eu tava gostando bastante do que eu tava vendo, do que eu tava experienciando. E no dia 24 saiu a análise do Zangado. Então eu fui lá e fui escutar pra ver qual era a opinião dele. Eu gosto de ouvir a opinião de outras pessoas sobre jogos, sobre alguns conteúdos sérios, porque eu acho interessante a reação de cada um ao ver o mesmo conteúdo que eu. Mesmo que eu já esteja satisfeito com a obra, eu acho interessante ouvir a opinião de outras pessoas para ver o que elas estão achando, se elas tiveram a mesma experiência que eu, se elas tiveram o mesmo contentamento que eu, se elas ficaram satisfeitas também. Eu acho interessante, eu sou uma pessoa que gosta de procurar outras reações da mesma obra, mesmo eu estando satisfeito com a obra. E quando eu vi a análise do Zangado, eu fiquei... Cara, eu não entendi muito bem. Então eu rejoguei o antigo antes de jogar o remake. Zerei ele novamente. Inclusive, nossa, muito nostálgico. E eu consegui comparar com a memória fresca todas as semelhanças com o remake. Então eu tava fresco na minha memória tudo que tinha de diferente e que tinha de novo no remake. Quando eu vi a análise do Zangado, eu pensei... Porra, cara, será que esse cara realmente jogou o jogo antigo antes de fazer essa análise? Ou ele tá apenas puxando na memória dele algumas coisas que talvez não fazem sentido, mas o que mais me deixa indignado é que ele sempre tá agora com essa conversa de que o jogo não é nova geração. Sempre é. Esse jogo não é nova geração, esse jogo não é nova geração. O gráfico é bonito, mas não é nova geração. Então fica parecendo que a nova geração nunca começou, de fato. Se você for parar pra pensar, realmente, a nova geração, ela ainda não trouxe algo que você pare e olhe, caralho, maluco, é isso? Esse é o futuro, esses são os gráficos mais modernos. Mas
Mas se você parar para analisar os recursos que nós temos ainda hoje, já temos disponíveis, né? Por exemplo, Ray Tracing e outras coisas, dá para ver que já temos sim um bom resultado dessa geração, né? Não é o que eu esperaria, não é o que eu gostaria, mas sim. Quando você pega um jogo como Resident Evil 4 Remake, eu quero que você compare esse jogo com os jogos que já saíram aí. Me diga qual que é o jogo mais bonito, qual jogo é mais bonito graficamente que Resident Evil 4 Remake. Se o jogo for mais bonito que ele, eu sinceramente eu até agora não vi. Um desafio, né? Se algum ouvinte tiver um link aí de algum jogo mais bonito que Resident Evil 4 Remake, por favor, coloque nos comentários que eu gostaria muito de ver. Até então eu não vi. Então assim, falar que o jogo não é nova geração só porque o jogo está usando um motor gráfico de geração passada não faz sentido. A Ubisoft faz isso. A engine da Unity, que é a dos Assassin's Creed, é uma engine que já está antiga e ela continua usando nos Assassin's Creed novos. Usar uma engine antiga não significa dizer que o jogo ele não é a nova geração, porque essa engine ela pode evoluir. Inclusive, muitas vezes a engine ela tem um potencial de trazer um gráfico excelente, mas ela é limitada pelo hardware da geração. Então, às vezes, a engine antiga, uma Unity antiga, uma Unreal Engine 4, ela pode proporcionar um gráfico melhor, mas pelo limite do hardware dos consoles, você não consegue usar ela plenamente. E aí, só porque está usando uma engine antiga, quer dizer que o jogo ele é velha geração, porque pro Zangado, só o que é nova geração é o que vier na Unreal Engine 5, que, digamos assim, é o top que nós temos de gráfico de nova geração, porque tudo que se espera agora de nova geração é o Unreal Engine 5. Então você quer dizer que o Horizon Forbidden West não é nova geração, todos esses jogos que saíram até então não é nova geração, Ratchet & Clank Rift Apart não é nova geração, todos os jogos então que saíram com uma engine antiga, uma engine de uma geração antiga não é nova geração. É isso que o Zangado quer dizer? Ou todos os jogos que são cross-gen, eles não são nova geração porque eles são cross-gen? Porque o Resident Evil 4 Remake saiu pro PS4, então ele não é nova geração? Então, lá em 2014 ou 2015, não me recordo exatamente o ano, quando o Destiny saiu pro Xbox 360 e Play 3 cross-gen, ele não era mais nova geração? O gráfico lá no PS4 do Destiny, bonito pra caralho, ele não era nova geração só porque ele saiu pro PS3 e o 360? Então, porque o Resident Evil 4 Remake saiu pro PS4, ele automaticamente deixa de ser nova geração? Será que a Capcom ela precisa fazer uma nova engine para poder o Zangado ou outros youtubers acharem que é uma nova geração? Só porque a Re-Engine, que é a engine que a Capcom usa em todos os seus jogos recentemente, desde o Resident Evil 7, só porque ela continua usando essa engine antiga, essa engine deixou de ser nova geração? Ela não é. Se você pegar um gráfico bonito como aquele Resident Evil 4, que eu até então eu não vi em lugar nenhum, só porque a engine é antiga, então deixa de ser nova geração? Pra mim não faz sentido. Eu acho que o jogo, só porque ele está usando uma engine antiga, ele não deixa de ser nova geração, ele precisa só entregar uma beleza gráfica, ele precisa ser bonito. E o Resident Evil 4, pra mim, ele atende essa expectativa. O gráfico, ele é quase que perfeito. Eu digo quase porque em alguns frames você consegue ver uns erros ali meio bizarros. E o mais bacana que eu vejo desse jogo é que ele é muito bem otimizado. Você pega esse jogo e você vê ele rodando no PS5 e Xbox Series X a 4K, 60 FPS com Ray Tracing. É uma coisa que eu acho que eu não vi nenhum jogo AAA fazer até então. Todos os jogos AAAs, eles são essencialmente aquele modo performance e o modo desempenho. Não, desculpa, é um modo performance e um modo resolução. Só que quando boto no modo resolução, o jogo roda a 30 FPS. E você vai me falar que tem algum jogo com nível gráfico de Resident Evil 4, que aliás que seja mais bonito que Resident Evil 4, que frite esses consoles mais novos como o Xbox Series X e PS5, que eu não vi até então. O Zangado, cara, ele tá muito exigente no que ele espera de gráfico de nova geração. Eu acho, eu vou repetir isso, que a nova geração, na verdade, ela melhora gráficos antigos, ela pega engines antigas, nós só vamos contar com gráficos com alguns assets melhores, por exemplo, com esse 4K, com o Ray Tracing, mas o nível gráfico dos jogos eu não vejo uma coisa surpreendente vindo por aí. Talvez o Hellblade 2 com a Unreal Engine 5, talvez alguns jogos que venham com a Unreal Engine 5
5 tragam aquela surpresa que você olha assim, nossa, cara, isso é muito bonito, isso aqui é a nova geração. Mas são poucos jogos que vão ter essa engine gráfica. São alguns jogos que vão ter. Até o final dessa geração, eu acho muito difícil que todas as empresas adotem a Unreal Engine 5 ou façam novas engines para poder trazer todo esse gráfico maravilhoso de nova geração. Nós vamos ver aí lançamentos vindo ainda com a Unreal Engine 4, jogos AAAs usando engines antigas. Então, só porque as empresas vão continuar usando suas engines, não vão adotar 100% a Unreal Engine 5, todos os jogos novos serão velha geração? Eu discordo. Porque se você pega um jogo como Resident Evil 4 Remake e tenta rodar ele da forma com que ele roda no PS5, no Xbox Series X, no Play 4 ou no Xbox One, você vai ver que aquele hardware mais antigo, que na geração passada, não vai conseguir rodar, porque vão haver efeitos de luz, vai ter o Ray Tracing, vai ter algumas texturas melhores no jogo que não vão conseguir rodar nessa geração passada, PS4 e Xbox One. E isso por si só já classifica esse jogo como nova geração. Quando o jogo ele tá melhorado, tá mais bonito no hardware atual, então ele já é a nova geração, porque ele está usufruindo do poder da nova geração. Eu já considero assim. Agora eu acho muito bizarro que o Zangado fez uma coisa que eu achei patética, um desserviço para a comunidade. O Zangado, no meio da análise dele, falou que o jogo você poderia zerar em uma tarde, um dia, né? Porque ele zerou o jogo em 13 horas. Só que isso não reflete exatamente o tempo de jogo de todos os jogadores. Eu, por exemplo, eu tô na metade do jogo e eu tô jogando há 10 horas. Ou seja, talvez eu zere o jogo com 20 horas de gameplay. Por quê? Porque eu joguei o jogo com calma. Explorei todos os cenários, fiz com muita calma, vou fazer os 1000G depois. Então, assim, cara, só porque o Zangado rushou o jogo pra poder fazer uma análise no dia do lançamento, não significa que todos os jogadores vão fazer isso. Muita gente vai levar até uma semana pra poder zerar o jogo, pra jogar ele com calma, e vão rejogar numa dificuldade maior, vão fazer os desafios, entende? Então não faz sentido esse pensamento dele, eu zerei numa tarde, então não vale R$260. E outra coisa, temos que ter em mente que o jogo tá saindo a R$260. Um exemplo que eu sempre dou é que o Dead Space Remake, que é um jogo que, na minha opinião, não precisava de um remake, porque é um jogo que ele é bom até os dias de hoje. Ele tem uma jogabilidade boa, uma história boa, o jogo é muito bem feito. Eu acho que se ele ganhasse um remaster para a nova geração, já tava de bom tamanho. Um remaster bem feito, né, com alguns efeitos, já tava de bom tamanho. Fizeram um remake do Dead Space 1, que na minha opinião não muda muita coisa, não trouxe nada de novo, nada de especial, e cobraram R$350. Um jogo de 2007. Resident Evil 4 Remake, o jogo veio dublado, veio com várias adições da história, tiveram algumas alterações, mas foram bem poucas. O jogo ele veio pro fã, ele veio com um carinho. A Capcom está agora dublando os seus jogos, ela dublou o Resident Evil Village, dublou esse Resident Evil 4 Remake, porque ela está começando a pensar no público brasileiro. E aí me vem o Zangado e diz o seguinte: galera, o jogo é legal, mas esperem uma promoção, esperem o jogo ficar mais barato. Olha só que hipocrisia, cara. Pare pra pensar uma coisa, existe uma situação bem interessante que inclusive foi o próprio Zangado que levantou, tá? Se eu lembrar, eu coloco isso na edição. O jogo Hitman 3, ele veio legendado, ele veio em inglês, na verdade, ele não veio legendado em português. Esses Hitmans mais novos, o Hitman 1, 2, vieram em português, mas quando veio o Hitman 3, o jogo veio em inglês, totalmente em inglês, sem legendas em português. Por que o jogo veio em inglês? Porque a galera não tava comprando no Brasil o jogo a preço cheio, não tava comprando o jogo no lançamento. A empresa começou a reparar que o Brasil não tava consumindo esse jogo, e aí pensou, cara, por que eu vou me preocupar então com esse país? Eles não estão comprando meu jogo, só compram o meu jogo quando tiver uma promoção, quando o jogo já tá desvalorizado. Por que eu vou me preocupar? Vou gastar dinheiro traduzindo um jogo para um público que não se interessa pelo meu produto? E foi o que aconteceu. O Hitman 3, ele retrocedeu. Nós já tínhamos o Hitman 1, 2 em português, e o Hitman 3 veio em inglês. E o Zangado, ele reclamou disso no vídeo que ele trouxe do Hitman 3. O game traz a dublagem original, que é boa, mas como eu falei, não temos tantas cenas assim.
sim, porém infelizmente dessa vez ele não trouxe nem mesmo legendas em português. Mas qual a razão disso? No início do vídeo eu comentei que Hitman 3 foi desenvolvido e publicado diretamente pela IO. Ela também desenvolveu os outros 2 jogos, só que com uma diferença: até 2017 ela era subsidiária da Square. Como eu comentei no vídeo da saga, Hitman 2016 foi sendo lançado em episódios como um The Walking Dead da falecida Telltale. Inclusive, eu já fiz especial The Walking Dead aqui no canal, falando do criador, das HQs, da série e muito mais para quem não viu ainda. Essa decisão não foi satisfatória para Square, e mesmo o jogo sendo um sucesso de crítica e fãs, não vendeu muito bem e a Square abriu mão do estúdio, até porque eles estavam muito focados em direcionar suas verbas para o jogo Vingadores. Uau! Mas eles fizeram algo louvável, eles deixaram os direitos de Hitman, porque segundo um CEO da Square, se não for da IO, não é Hitman, e deram apoio total antes de se desligarem. Para Hitman 2, a Warner veio para publicar, e agora no 3, a empresa decidiu publicar ela mesma, e pelas vendas dos 2 primeiros jogos terem sido relativamente baixas no Brasil, a legenda não veio. É nessas horas que surge os moleques para reclamar, daí você pergunta, mas você comprou o 1 e o 2? Aí, não. Aí complica, né, jovens? Zerar pelo YouTube não dá dinheiro para a empresa. Por mais que você curta Resident Evil, ou especificamente o 4 original, se você não é uma pessoa afobada, ai, todo mundo tá jogando, eu preciso jogar também. Se você não for assim, espera uma promoção. Esses dias atrás, o 2 e 3 remakes, além do Village, estavam com 85% de desconto em algumas lojas. Em poucos meses, as primeiras promoções do jogo já começam a acontecer. Para quem é fã, vale conferir, mas vai da sua urgência em pagar preço cheio ou não. Aí complica, né, jovens? Zerar pelo YouTube não dá dinheiro para a empresa. Em poucos meses, as primeiras promoções do jogo já começam a acontecer. Aí complica, né, jovens? Zerar pelo YouTube não dá dinheiro para a empresa. Interessante, né? Ele fala que o público deveria ter comprado, apoiado a empresa para que a empresa continuasse trazendo o jogo em português. E aí, na análise do Resident Evil 4 Remake, ele fala que deve-se esperar uma promoção para poder comprar esse jogo, porque ele zerou esse jogo num dia. Então faz sentido isso. Aí você deixa de comprar o jogo no lançamento, deixa de ficar no hype porque o Zangado falou um monte de coisa sobre o jogo, não compra ele no lançamento, espera o jogo ficar numa promoção bem baratinha. A Capcom olha pra isso e pensa, porra, eu dublei o jogo, trouxe um elenco massa pra dublar o jogo, pra poder traduzir o jogo pro Brasil. Os brasileiros cagaram pro jogo. Os brasileiros, eles esperaram o jogo ficar desvalorizado pra poder comprarem produto, então o jogo não vai acabar se pagando no Brasil. Então não compensa mais eu dublar. Então Resident Evil 9 não vai vir dublado pro Brasil porque não compensa. Por que eu vou dublar esse jogo pra um público que não tá tão interessado assim no jogo? Pois é, uma coisa que o próprio Zangado falou. Isso sim é um desserviço, cara. E as análises dele, cara, ele falou do jogo com uma exigência, como se o jogo tinha que ser, cara, o suprassumo da indústria. Entenda uma coisa, o jogo tá saindo mais barato do que qualquer AAA lançamento. O jogo tem uma qualidade incrível, uma otimização incrível. Até então eu não vi nenhum jogo AAA rodar 4K 60 FPS com uma porra de um Ray Tracing, cara. O jogo tá bem otimizado. Claro que tem quedas, cara. Não tô falando que o jogo roda liso 60 FPS. Claro que tem quedas. Mas, porra, só dele tancar esse tipo de otimização de gráfico, de especificação, pra mim já demonstra como o jogo tá bem otimizado. Claro que tem delay de texturas em alguns momentos, mas todos os jogos estão assim, cara. Felizmente não dá mais pra reclamar essa porra. Delay de render tem em toda a porra de jogo. É uma merda, mas, pô, vamos fazer o quê? Se for assim, a gente para de comprar jogo, então. E todos os jogos têm a porra do delay de render, tem um bug aqui a colar, infelizmente, cara. Mas no todo, no geral, você vê que é uma ótima experiência, uma experiência muito fluida, muito constante. Então, assim, o cara chega e fala assim, o jogo não tá tão lá essas coisas, o jogo, sei lá, podia ter melhorado nisso e aquilo. Podia, mas só porque o jogo podia fazer melhor, não significa que ele já não está bom o suficiente para você pagar um preço de R$260, que, por sinal, é mais barato do que qualquer jogo lançamento, cara. Pare pra pensar, o Resident Evil 4 veio com um gráfico lindo, um jogo bem feito pensando em cada detalhe da experiência do fã, com easter eggs, com um monte de coisa, e ele veio abaixo do valor padrão da indústria, que é R$350. Dead Space Remake veio com o jogo Ctrl+C, Ctrl+V, com vários bugs, rodando mal otimizado pra caralho, cheio de bug, tem bug aí na internet que você vê do cara caindo no chão do cenário.
cenário, o jogo veio a R$350 e ninguém falou nada. Resident Evil Remake veio a R$260 e os caras estão achando ruim, os caras estão achando caro. Porra, eu sei que pros padrões brasileiros é muito dinheiro, mas você tem que ver que Capcom, nesse sentido, fez uma coisa louvável. Trouxe um lançamento de peso abaixo do padrão da indústria, que é $70, cara. Na minha opinião, isso é louvável. Ah, a caverna, mas veio sem a DLC Separate Ways da Ada. Beleza, só que com os R$260 que você pagou, que você economizou, 350, pode esse dinheiro economizado e investir na DLC, que provavelmente, e eu espero que sim, e a Capcom falou, prometeu, o jogo vai vir, a DLC vai vir mais completinha, com uma DLC mais extensa do que a original. Promessa da Capcom, que a DLC vai vir maior do que era na original. Então, assim, esse dinheiro que você economizou pagando a menos dos $70, você pode ir lá e comprar a DLC. Aí, no caso, vai dar quase o preço cheio da nova geração, né? R$350 praticamente. Enfim, mas aí vai estar o jogo completo. O correto deveria ter sido o jogo completo, concordo. Mas eu acho que porque o jogo já mostrou, que o jogo já trouxe, e você economizando, né, comprando o jogo mais barato do que o padrão da indústria, eu acho que vale a pena, sim, cara. Eu acho que vale a pena você investir esses R$260, comprar em preço cheio, dar o seu suporte à Capcom nesse momento, porque foi um jogo muito bem feito, muito pensado nos fãs. E pensar no fã, hoje em dia, tá raro. Você vê várias empresas fazendo jogos mal feitos, jogos que cagam na cabeça do fã, e aí o fã que se foda. Fã que saca? O fã, ele não precisa ser, digamos assim, ser ouvido. O fã, ele só consome tudo que a empresa mandar e foda. Não, a Capcom realmente pensou no fã, fez um remake de qualidade. Então, assim, até o momento eu defendo Resident Evil 4 Remake. Foi uma obra muito boa, muito bem feita, e pra mim poderia ser o padrão dos próximos remakes. Pra mim, quando uma empresa falar em remake, tem que usar o padrão Resident Evil 4 Remake. Tá muito bom. Bom, concordam ou discordam do que eu falei? Quando concordam ou discordam, fale nos comentários. Fiquem com Deus, meus amigos, e até a próxima.